Fala galera, tudo bem? Vou aproveitar hoje aqui esse feriado, né? Tiradentes, feriado importante, né? A gente tem tanto feriado religioso aí no Brasil, né? E alguns feriados têm uma relevância maior aí, né? Feriado de Tiradentes, um verdadeiro herói aí da nossa república, né? Importante aí, a gente está refletindo um pouco nesse momento. Mas voltando aí à nossa aula número 4, né, de eletrônica para linha branca e lavadoras. Esse início a gente está focando um pouco na parte eletrônica aí, né? Eu estou gravando essa aula de apoio para vocês que perderam a live, perderam algum ponto. A live, como é uma aula gravada ali ao vivo, né? Às vezes a gente falha, passa direto, esquece algum detalhe, né? Então eu gosto de gravar depois essas aulas de apoio com mais calma para estar introduzindo para vocês e se tiverem alguma dúvida, estar acompanhando com mais calma aí. Então hoje a gente vai falar sobre componentes eletrônicos, né? Dois, né? A aula passada nós falamos alguma coisa, passamos por cima, né? Demos uma leve explanação em cima dos componentes eletrônicos. Hoje nós vamos falar já com um pouco mais de detalhe de cada um deles. Iniciaram, né? São muitos componentes. Aí nós adentrarmos aí na placa eletrônica em si, começarmos a fazer testes nela, né? Na live, quem assistiu a live viu que a gente já fez alguns testes ali na placa. Aqui nesse vídeo de apoio eu não vou estar fazendo esses testes, mas vai lá no YouTube lá da escola, lá na Escola Piping, e dá uma olhada na live dessa aula, que tem lá alguns testes também. Mas para complementar aqui o resumo daquela aula, eu vou apresentar hoje aqui os componentes eletrônicos, né? Basicamente falando de resistores e diodos. Vamos começar por esses componentes aí. São dos componentes principais que mais tem nas placas que nós vamos utilizar, né? São os componentes, um dos que mais tem nessa placa que nós mais vamos estarmos aí testando aí, avaliando, ok, galera? E aí, para iniciar, vamos falar dos resistores, né? Resistores é um componente muito padrão, né? Comum em qualquer circuito eletrônico, tem muito, né? São várias características, né? Os mais comuns aí são esses resistorzinhos pequenininhos, né? Que tem várias faixas coloridas. Na última aula nós já falamos, eu falei brevemente sobre a simbologia o que se representa essas faixas, né? Que representa a capacidade deles, como que você determina a capacidade por essas faixas. Nós vamos falar hoje com mais calma disso também, né? A simbologia dos resistores, né? Que é aquela tracinho e as risquinhas, ou tracinho com quadradinho, como está aí do lado na ilustração para vocês verem. Isso é muito importante para quando vocês pegarem um diagrama, né, um esquemático aí de um circuito, vocês estarem sabendo qual é o componente. Isso porque, pessoal, novamente frisando, os componentes eletrônicos, eles são muito parecidos, né? Você pega na mão, às vezes um resistor parece um indutor, que parece às vezes até um diodo. Eles têm aparência muito igual, então para você não se confundir, é sempre bom estar atento aí no diagrama esquemático aí daquele equipamento que você está manuseando, porque lá vai estar te dizendo realmente o que é aquela peça, né? E aí você está podendo fazer as aferições, as medições corretas. E aí a gente tem vários tipos de resistores, né? Resistores aí comum, de potência, potenciômetro, os termistores, que são resistores também, mas eles trabalham com uma função um pouco diferente com esses resistores padrões que nós vamos utilizar aí, mas nós vamos falar muito, a gente trabalha muito com termistores também, LDR, que é resistor de luminosidade, tripote, potenciômetro, que é um resistor variável, você consegue ajustar o tamanho dele, né, a simbologia do potenciômetro, ali naquela tabela ali, ela tá aquela última lá, que é o tracinho com a setinha, né, potenciômetro ali. Então os resistores são muito utilizados, vocês vão ver na prática aí, a gente vai ver algumas ilustrações onde está se utilizando os resistores. E qual é a função dos resistores, né, pessoal? Para nós, né, a função mais comum do resistor é limitar o fluxo da corrente elétrica, né? Ele limitando o fluxo da corrente elétrica, consequentemente, ele limita a tensão elétrica também, ele faz com que caia essa tensão elétrica. Então, nas placas eletrônicas, os resistores são muito comuns para isso, porque muitos dispositivos nas placas eletrônicas trabalham com tensões diferentes, 12 volts, 24 volts, 5 volts, 3.3 volts. Então, principalmente equipamentos de potência, como os da linha branca, aí, refrigeradores, máquina de lavar, ar-condicionado,
nós alimentamos o equipamento com corrente alternada lá, né? O 110 e o 220 da rua, né? Então nós alimentamos com essa tensão alternada, mas dentro do circuito eletrônico, ali na placa eletrônica, o cérebro, porque a placa eletrônica, ela é o cérebro do equipamento, né? Ela que vai determinar as ações. E ali dentro, a corrente que circula ali dentro é a corrente contínua, né? E com tensões diferentes. Alguns componentes têm uma tensão de 3,3 volts, alguns componentes uma tensão de 5 volts, alguns componentes com tensão negativa de menos 5 volts. E essas regulagens de tensão, tem os dispositivos que fazem essas regulagens de tensão. E o resistor é um componente importante também para estar limitando essa tensão dentro do sistema. Por isso que ele é muito utilizado. Na descrição do resistor, cada resistor tem uma potência, né? Ali a potência de resistividade dele, né? O quanto ele consegue fazer o trabalho. Então tem resistor de 10 ohms, 5 ohms, 100 ohms, 50 mil ohms, né? E como você determina cada resistor? Através das cores deles, o código de cor, né? Esse é um código padrão de cor, porque eles normalmente são muito pequenininhos, não daria para escrever. Você imagina um resistor de 56 mil ohms, você escrever 56 mil aí no componente tão pequeno, né? Então faça as cores, né? A tabela de cores. E aí nós temos a descrição aí, o desenho, né, da tabela de cor é muito simples, tá se analisando aí, fazendo a leitura dessa tabela, né, pessoal? Você vê assim, que sempre o primeiro dígito do resistor, ele corresponde a uma unidade, o segundo dígito a uma outra unidade e o último dígito ao multiplicador. O último dígito que eu digo por quê? Por exemplo, nesse exemplo que a gente tem acima aí, verde, azul e laranja. O laranja, ele não é o terceiro dígito, ele é o último dígito, né? Isso que a gente tem que entender. Poderia ter quarta cor aí, né? E aí teria-se o laranja, seria o terceiro, teria mais uma cor que seria o multiplicador. E a última faixa, que ela tá naquela corzinha, ele parece um bege, na verdade aquilo é um dourado, né? A última faixa ela é dourada ou prateada, né? Que representa a tolerância dele, se é de 5%, de 10%, entendeu? Então a última, então até nisso é legal vocês pegarem essa ideia, porque como é que eu falei que o primeiro dígito é o verde, mas se eu virar isso do outro lado, o primeiro dígito vai ser aquele dourado, né? Não, o dourado e o prateado vai ser sempre o final, então você sempre começa do lado contrário, né, deles. Então, como nesse caso a gente tem três cores, ó, verde, azul e laranja, eu tenho que o verde é o primeiro dígito, então o verde representa o número 5. O segundo dígito é o azul, que é o número 6. E o terceiro dígito, que na verdade é o último dígito, né? O terceiro, mas é o último, corresponde ao multiplicador, que é o laranja, que é 1000. Então quer dizer que eu tenho 56 mil. Esse resistor é um resistor de 56 mil ohms, ou 56k ohms, né? O K é a unidade que representa 1000, né? Então 56k ohms eu falo que é esse resistor. Naquele exemplo de baixo, ó, do resistor azulzinho, ó, você veja que ele já tem 3 dígitos mais um multiplicador, né? Tem 4 faixinhas, né? Então veja lá, a primeira faixinha dele é o amarelo, que representa o número 4, ó, na primeira coluna 4. A segunda é o roxo, né? O lilás, que corresponde ao 7. A terceira é o preto, que corresponde ao 0. E o vermelho, que é a última, corresponde ao multiplicador, que é 100. Então, esse resistor é um resistor de 47 mil ohms. 47 mil ohms, né? Ou 47k ohms. Então, vocês entenderam aí, pessoal? É só acompanhar as faixinhas, né? Que não tem erro. Você consegue determinar a capacidade do resistor. Uma outra forma de você determinar essa capacidade, evidentemente, é com o multímetro, né? Você vai pegar lá o seu multímetro e vai colocar um em cada perninha na escala, e aí ele vai te dar a capacidade. Mas é importante você ter essa descrição, até para você saber se ele está correspondendo à capacidade que você quer. Na hora de você escalonar no multímetro, né? Isso é legal, a gente fez na aula lá.
Você vai ver que às vezes você não sabe a capacidade dele, aí você coloca no multímetro lá uma capacidade, ó, por exemplo, esse azul de baixo é 47 mil ohms, né? 47K. Se eu colocar no meu multímetro numa escala de 200 ohms, ele não vai ler isso, né? Vai ficar dando zero lá, não vai fazer a leitura. Porque a minha leitura está muito menor. Então, às vezes eu vou ver que ele tá em aberto e ele não está. Eu estou na escala errada. Então, é importante você saber a escala. Uma outra forma que eu deixei na última aula foi usando aplicativo. Existem aplicativos, né? Que você não precisa estar fazendo esses cálculos. Você vai lá colocando, vai clicando na cor e aí ele vai te falando qual que é o resistor, né? Um aplicativo que eu deixei indicado aí é o Electrodroid. Você procura aí na tabela, baixa aí no seu dispositivo aí. É muito legal esse aplicativo. Ele faz a leitura não só de resistores, como de indutores, de outros componentes também. Muito bom ter esse aplicativo, o Electrodroid, né? E aí você determina a capacidade aí do resistor, você sabe de quanto ele vale. Outro detalhe, pessoal, resistor não tem polaridade. O que significa, quando eu falo que não tem polaridade, eu quero dizer o quê? Que nem resistores, você não tem que ler do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo. Você vai pegar o seu multímetro e vai colocar nas duas pontas lá e vai fazer a leitura, tanto de um lado como do outro, ele vai ter que dar resistência. Se ele não der resistência nenhuma, ele está aberto, né, pessoal? Se ele está aberto, ele tá ruim. Se mediu, ele está aberto, ele está estragado. Ou se ele der uma resistência muito baixa lá, uma resistência de curto, né, 0.1, 0.2, o bip, né, ficar bipando, e não for a capacidade dele, ó, se você pegar um resistor que tiver uma resistência muitíssimo baixa, né, não vai ser o caso, mas se já estiver apitando, dando curto, aí quer dizer que esse resistor está em curto, né? Já não está mais fazendo o trabalho dele, tem que ser substituído, que ele vai estar gerando algum problema lá na nossa placa eletrônica. Então, aí eu já falei lá no início, né? A simbologia, né? Para você estar verificando dos resistores, os tipos de resistores, né? O termistor, por exemplo. O termistor, eu vou falar depois especificamente dele, vai ter uma aula desses componentes específicos também, termistor, mas só para a gente dar uma abrangência. O termistor, por exemplo, ele é um resistor que ele pode ser usado, né, para fazer uma leitura de temperatura. Então, para você ler uma temperatura, um sensor de temperatura, usando um termistor, ele converte essa resistência, o microcontrolador ali da placa converte essa resistência numa determinada temperatura. Então você consegue fazer uma leitura da temperatura através dele. Como ele pode ser usado muitas vezes nas placas, as placas que a gente vai utilizar, vamos utilizar algumas placas aqui da Electrolux, por exemplo, que tem um layout legal para a gente estar trabalhando. O termistor ele é utilizado como um dispositivo de proteção no lugar de um fusível, por exemplo, né? Então, quando tem algum dispositivo está em curto ali na placa, esse termistor começa a absorver essa energia ali do curto e começa a aquecer, né? Ele trabalha como uma proteção que ele começa a roubar esse curto aí, aquecendo, esquentando para não deixar queimar os outros componentes, né? Então ele trabalha como um dispositivo de proteção ali na placa. Vamos falar sobre isso. Potenciômetro, que é um regulado, né? Uma resistência regulável. São alguns dos resistores e os mais comuns que a gente vai estar utilizando, que é aqueles retinhos mesmo ali, os comuns ali. Olha aí, pessoal, uma placa eletrônica. Enfim, né? Estamos chegando à fonte de desejo de todo mundo, né? Todo mundo quer meter a mão nesse cara aí, né? Meter a mão na placa eletrônica, né? Então, convido vocês novamente, quem não assistiu, a assistir lá a live, né? Que lá a gente já começou a fazer alguns testes na placa, né? Nessa parte aqui da aula eu testo também o componente na placa. Mas só para vocês visualizarem, aí tá marcado com um círculo aí os resistores na placa, né? Você vê que essa é uma placa da Electrolux mesmo, né? E olha lá os resistores na placa, né? Circulados, né? Temos alguns resistores, embaixo tem alguns resistores SMD também, né? O que significa SMD, né, pessoal? Vamos falar também de SMD. SMD são aqueles componentes bem pequenininhos, né? Eles são tudo parecido, resistor, transistor, tudo se parece, né? Bem pequenininho. Você tem que ver pelo código dele em cima e jogar no Google, procurar o datasheet dele para saber qual que é a função real dele, mas são componentes bem pequenininhos, usado para eletrônica de precisão, de circuitos pequenos, telefone, né, celular, tem muito. Mas nas nossas placas também tem alguns dispositivos SMD, nós vamos ver, né?
Mas aqui tá os resistores comuns da placa lá, circulado, então você vê, né, que eles são utilizados aí na placa. Nós vamos estar testando esses caras aí, né, lá na aula, na live nós testamos, nós vimos como funciona esses caras aí. E aí, pessoal, saindo dos resistores, vamos falar um pouco agora dos diodo, né, diodo também com a sua grandíssima importância. Todos os componentes importantes, tudo é importante, né, pessoal, na verdade, né? O diodo também é muito utilizado, né? Lá naquela figura da placa nós vimos alguns diodos já lá por cima, não marquei, depois adiante aí eu vou mostrar novamente aquela imagem, mas vamos marcar os diodos para vocês acompanhar. Mas o diodo, ele é um dispositivo que dá um sentido único à corrente elétrica. Veja lá na simbologia dele, você vê que é uma setinha, né? E tem um tracejado na frente. O que ele está representando? Que a corrente elétrica, ela só segue naquele sentido, ó, do positivo para o negativo, do anodo, que é o positivo, para o catodo, que é o negativo. Então, um diodo, se você pegar um amperímetro, o seu multímetro e for testar, e você coloca na escala de diodo, né? Tem uma escala específica lá de diodo, que está normalmente nos multímetros, está junto do BIP, né? Mas alguns você tem que colocar na escala certa, na escala de diodo lá. Na escala de diodo, você só vai conseguir medir se você colocar polarizado, o positivo no anodo e o negativo no catodo, da forma que está o desenho aí, ó, um em cada perninha. Se você colocar o contrário, ele vai te dar zero, ele não vai marcar nada, vai ficar lá no infinito lá o seu multímetro. E se você colocar na ordem certa, ele vai te dar um valor de resistência ômica, quer dizer que ele está passando a corrente do sentido certo, porque essa é a ideia dele, é não deixar retornar a corrente, dar um sentido único na corrente. Se você for testar um diodo e você medir de um lado, ele der um valor, você medir do outro, ele der um valor também, esse diodo está em curto, ele já não está mais servindo, então tá defeituoso, você tem que trocar esse dispositivo, esse componente. Se você medir dos dois lados e ele não dá nada também, quer dizer que ele está aberto, também tá danificado esse componente. E assim você é como a gente faz para analisar problemas nas placas circuitos eletrônicos, pessoal. É testando o componente. Então, vocês já viram lá com o resistor, o resistor não tem polaridade, o lado que você medir, ele tem que dar um valor, o valor dele ali, nominal. O diodo, ele já é diferente. Ele só pode dar um valor se você estiver testando ele do positivo para o negativo. Se você estiver testando ao contrário, não vai funcionar. Esse é um teste que a gente fez também na nossa live, a gente fez ao vivo lá com o componente. Então, vale a pena vocês dar uma olhada lá na live se vocês não viram a live ainda, ok? Mas essa é a função do diodo. E qual que é, na verdade, a real função do diodo? Além de limitar aí a corrente, o diodo é o que faz ali a filtragem da corrente alternada para a corrente contínua, né? Ele é que faz a retificação, na verdade, filtragem, desculpa o termo, eu falei errado. Ele que faz a retificação da corrente alternada para a corrente contínua. Então, passou do diodo, a gente já tem corrente contínua. Então, quando a gente vai medir um circuito numa placa eletrônica, um circuito eletrônico, antes do diodo, se você tem a potência ali entrando de uma rede alternada, de uma corrente alternada da tomada da rua, 110, 220, antes dele você vai estar medindo ali o 110, o 220, corrente alternada. Depois dele, você só vai estar medindo corrente contínua. Então você vai ter que mudar lá a escala do seu multímetro para corrente contínua e aí você vai medir. E aí você vai perceber que você vai ter até uma corrente maior, porque quando você muda de corrente alternada para corrente contínua, a corrente contínua ela é maior do que a corrente alternada, né? Ela é mais limpa. Então você vai ter um aumento da corrente, você mede em corrente contínua depois do diodo. Então nós temos alguns tipos diferentes de diodos, né, pessoal? Aliás, vários tipos. Aí eu coloquei alguns para vocês aí, né? Os mais usados que a gente mais usa nas nossas placas aí. Diodo de silício, né, que é o de uso geral. Os diodos SMD, né, que são aqueles dispositivos pequenininhos também, que eu falei para vocês, os SMDs. Diodos de potência, que são já diodos maiores, né, industriais, automotivos, né, que para cargas maiores. Diodos varicap, né? Diodos de germânio. E o diodo emissor de luz, o LED, né? O famoso LED. O LED é um diodo também, pessoal. Então, se você pegar um LED, né? E colocar em uma pilha ali o LED, de um lado ele acende. Se você inverter a pilha, ele não acende, né? Porque ele tem um sentido de corrente ali, o diodo, para emitir luz. Então, os que nós mais vamos utilizar aqui no nosso treinamento, a gente vai ver,
é o LED, né? O diodos SMD e os diodos de silício, né? De uso geral. Tá aí de novo, pessoal, nossa plaquinha eletrônica, ó, só que agora eu marquei para vocês, selecionei aí alguns diodos, né? Vocês veem, circulado aí são diodos esses carinhas, né? Então você percebe lá, ó, que eles dá para ver aí que eles são pretinhos e tem uma faixinha ali cinza, né? Então ali indica o sentido da corrente, do anodo e do catodo, né? Então esses são os nossos diodos. Você vê que a gente trabalha, tem bastante diodo aí na placa eletrônica. O teste é medindo se ele está passando a corrente para o sentido certo, somente num sentido, né, galera? Então, pessoal, esse é um resumão da nossa aula aí que eu falei, né? Nessa terça-feira da nossa live. A nossa live está até um pouquinho mais completa aí também, né? Com os testes lá na prática. É importante você assistir, vai lá no canal da escola, do YouTube, assiste a nossa live lá. Para quem não é aluno da escola, tá aberto também essa plataforma lá no YouTube da Escola Piping. Escreve Piping, da Escola Piping. Vocês entram lá e vê que nós estamos testando esses componentes. E para a próxima aula a gente vai estar falando de outros componentes, né, capacitores, varistores, e assim incrementando essa nossa placa aí, para depois a gente fazendo análise de causas e efeitos nesse carinha aí, né. Essa placa da Electrolux é muito legal, nós vamos estar trabalhando com ela, que ela é bem didática, né, o módulo de fonte dela, depois as potências, tá bem separado, uma visualização bem legal, então nós vamos trabalhar muito na prática com essa placa aí. Valeu, galera, obrigado, hein.